Olá, bom dia, muito bom dia, nesse dia 20/12 de 2024 e uma ótima oportunidade para conversarmos sobre a Palavra de Deus. Que bom que você já está aí, que bom que eu também estou aqui, né? E nós temos esse intercâmbio, essa oportunidade, através da tecnologia, de nos comunicarmos nessas manhãs, né? Para meditarmos sobre a Palavra de Deus. E eu quero hoje ler um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 65 ao 69, que diz assim, ó: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bom, nesse momento da palavra de Deus aqui, do ministério de Jesus, a gente vê Jesus dando uma mudada na forma de trabalho. Ele então muda o patamar do negócio. Ele decide aqui então não mais fazer sinais e prodígios. Até então a gente via Jesus fazendo uma série de sinais, uma série de movimentos extraordinários, miraculosos diante das pessoas. Mas aqui no capítulo 6 ele fala assim: eu não vou fazer isso mais não. Não vou fazer isso mais. Embora ele tenha feito. Né? Por exemplo, no capítulo 11, se o texto segue uma ordem cronológica, no capítulo 11 ele ressuscitou Lázaro. Mas enfim, ele decide que não vai fazer mais, pelo menos não a multiplicação de pães. E aí o pessoal fica chateado com ele, e ele começa a falar o seguinte: não, porque eu sou o pão que desceu. Se vocês querem algum sinal, esse sinal sou eu. Então ele começa a fazer do discurso dele uma coisa mais messiânica, que demonstre menos prodígios e sinais, mas que demonstre uma mensagem de transformação de vidas. E isso parece que não interessa a grande maioria das pessoas que estavam com ele. De tal maneira que ele tinha mais de 70 pessoas que andavam com ele nesse momento, e todo mundo praticamente vai embora, só ficam os 12 apóstolos que ele tinha escolhido antes. E ele se volta para esses 12 e fala assim: vocês também querem ir embora? E aí Pedro fala assim: mas para quem iremos nós? Pedro não fala para onde, mas para quem. Pedro precisava de alguém que o orientasse. Com essa fala, fica intrínseco, está intrínseco ali a necessidade de Pedro de alguém que transforme seu caráter, de alguém que transforme a sua natureza. Ele fala: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quer dizer, o que nós queremos, que é exatamente a palavra de vida eterna, só o Senhor que tem. Para quem nós iremos? Esse é um ponto que eu queria destacar, que geralmente a gente destaca. Mas o que eu quero perceber aqui, junto com você, nessa manhã, se você me permite te ajudar, ou se você me permite essa digressão, né, viajarmos juntos para dentro desse texto, a gente vê aqui discípulos e ovelhas. Né? Embora o texto fale que muitos discípulos já não andavam mais com ele, o termo exato aqui não seria discípulo, mas ovelha. Porque tem uma diferença entre discípulo e ovelha. A ovelha, ela segue o mestre de uma maneira passiva. Ela não tem um compromisso. Aqui a gente fica muito claro que essas pessoas não tinham compromisso com Jesus. A maneira que elas andavam junto com Jesus era uma maneira passiva. Elas queriam receber o que Jesus tinha para fazer. Jesus fornecia para eles alimento, porque aqui a discussão começa com o pão, que Jesus não quis multiplicar. Então, Jesus fornecia alimento, proteção. Jesus fornecia para eles milagres, sinais. Jesus fornecia para essas pessoas aqui uma série de coisas, uma série de amenidades que era aprazível para eles. E isso era só o que eles queriam. Então existe essa passividade e essa necessidade de um guru da pessoa que é uma ovelha. Toda pessoa que é uma ovelha, ela tem essa necessidade, essa passividade e essa necessidade desse guru, dessa pessoa que solucione a vida dele. Solucione a questão alimentar, de proteção, de colo, enfim, de sustentação. Sabe? A ovelha precisa disso. Então, essa é a característica das ovelhas. Agora, a característica do discípulo. O discípulo ele tem um compromisso, ele tem um relacionamento mais comprometido com o mestre. O discípulo quer aprender, o discípulo ele quer ser transformado, o discípulo quer ficar como o mestre. O próprio Jesus fala isso. Ele fala assim: o discípulo, cabe ao discípulo ficar semelhante ao seu mestre. Estou parafraseando aqui uma fala de Jesus que me passou pela mente aqui agora. Então, cabe ao discípulo ficar semelhante ao mestre. E Jesus fala assim: olha, vocês vão fazer obras maiores do que essas que eu estou fazendo. Ele fala isso para aqueles que permaneceram.
Porque aqueles que permaneceram não queriam ser apenas ovelhas, mas discípulos. É bem verdade que todo discípulo é uma ovelha, mas nem toda ovelha é um discípulo. Porque o discípulo ele tem mais comprometimento, ele tem mais entrega, ele tem necessidade de transmitir essa informação, o conhecimento para outro. O discípulo quer fazer novos discípulos. A ovelha não tem esse compromisso. A ovelha só quer usufruir. E nos dias de hoje, 2000 anos depois, a gente vê, por exemplo, o quão devastador ou quão devastadora foi a atitude ou a ação da teologia coach, da teologia da prosperidade, porque transformou a igreja numa plataforma de espetáculos, numa plataforma de shows, de luzes, de telões, de performance, de mensagens, performance daquele que canta, e pouco compromisso. Você já reparou que hoje em dia é difícil achar pessoas comprometidas? E não é só na igreja não, em todas as áreas, né? Eu estava conversando com um empresário, que ele falou assim, como está difícil achar mão de obra. A rapaziada hoje aí não quer trabalhar não. E em grandes centros, muitas empresas estão contratando pessoas com mais de 40 anos de idade, pessoas de outra geração, porque as pessoas de outra geração têm mais compromisso. E isso em todas as áreas que eu estou falando no setor mesmo, no setor corporativo, né? Mas também na igreja a gente vê isso. Muitas vezes as pessoas não querem muito compromisso. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja as pessoas são comprometidas, né? A gente tem um grupo de adolescentes, até as crianças, muito comprometidas. Glória a Deus por isso. Mas isso está virando raridade. Está virando raridade. As pessoas não querem mais compromisso. As pessoas não querem ser discípulos, querem ser ovelhas. Elas querem ir na igreja como vai num supermercado, né? Para pegar nas prateleiras as coisas que interessam. Se o louvor foi bom, então eu levo ele para casa porque ele me edificou. Se a mensagem for boa, eu levo ele para casa porque me edificou. Se esse ministério está bom, então eu participo das coisas que ele realiza porque me planifica. Mas eu não tenho o comprometimento de falar assim, não, acho que não está legal, eu vou me envolver para fazer ficar melhor. Eu vou dar minha mão de obra para ficar melhor. Aí eu vou dar o dinheiro para ajudar a comprar. Ah, não, a minha igreja está comprando um negócio lá, mas você está contribuindo financeiramente? O discípulo ele tem compromisso. A ovelha não. A ovelha só quer usufruir, né? Você pode mais, meu irmão. Você pode mais. Você pode subir de patamar. Você não precisa abandonar Jesus. Você não precisa abandonar a causa, como esse monte de gente fez aqui. Você pode ser contado entre aqueles que ficaram. E esses que ficaram tiveram suas vidas transformadas. E o legado que esses homens deixou, esse legado arrasta já há mais de 2000 anos, porque eles permaneceram. E eles se multiplicaram de uma maneira que hoje não se pode contar. Tem como contar? 2000, do primeiro século até hoje, 21º século, tem como contar os filhos desses 12, os filhos na fé, as pessoas que foram disciplinadas ou discipuladas por eles. Nesse momento eu estou sendo discipulado por um deles, ou por eles todos, né? Porque o compromisso que eles mostraram com Jesus acaba me constrangendo também a um novo compromisso. E esse compromisso que eles manifestaram com Jesus revela se eu sou uma ovelha ou um discípulo. A ovelha precisa de um guru. O discípulo, ele é o guru. Ele se deixa transformar num guru, numa pessoa que vai ajudar as pessoas a crescerem de patamar, a passar de nível. A gente precisa passar de nível em todos os aspectos. Todos os aspectos. A gente está passando de ano agora, né? 24 para 25. Mas a gente também precisa passar de nível, precisa mudar, precisa ampliar algumas coisas. Senão, tudo aquilo que foi ruim em 24 vai permanecer no 25. Eu preciso fazer esse checklist aí, né? Dar uma olhadinha aí, fazer um levantamento para ver o que não foi legal em 24. Para eu subir esse nível aí, né? Sobretudo na caminhada com Deus, né? Você pode mais do que aquilo que você tem feito até agora. Você pode mais do que aquilo que você é até agora, como esposa, como esposo, como servo de Deus. Lembrando que ser servo de Deus não é só fazer as coisas na igreja. Ser servo de Deus é ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom vizinho. Ser servo de Deus é eu ser melhor na sociedade, eu ser um ser humano melhor, né? E isso é possível quando a pessoa ela se torna um discípulo, ela sobe de nível. Entende? As lutas que a gente passa, ela está forjando a gente para se tornar um discípulo, para subir de nível. As lutas que a gente passa. Vai melhorando a nossa condição diante do Senhor, diante da sociedade, né? E em Deus, você pode ser um gigante.
Então eu louvo a Deus pela sua vida e peço ao Senhor que nos ajude a subir de nível todo dia. Todo dia ficar melhor do que o dia anterior. Então hoje, dia 20, né? Hoje, dia 20, eu quero ser um Cláudio melhor do que o Cláudio que foi ontem, que já não existe mais, do dia 19. E amanhã, dia 21, eu quero ser um Cláudio melhor do que o Cláudio que serei hoje, no dia 20. Né? A Bíblia diz que ao final do dia, Deus olhava e falava, é bom. Todo final do dia, em Gênesis 1, Deus fez o mundo em 6 dias. E todo final de dia ele olhava e falava, foi bom. Então, ou seja, ele fazia uma análise de como foi o dia. Né? Eu preciso fazer essa análise também. Foi bom, isso foi bom. Não, isso não foi bom. Então eu vou melhorar. Eu vou subir de nível. Eu vou crescer. Eu vou ficar mais discípulo de Jesus. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe, Carlinha. Que Deus te abençoe, Jusilane e Alice. Que Deus abençoe, Sandra. Eu falo Jusilane e Alice como se fosse uma pessoa só, né? Deus abençoe Ana Maria e todos os demais irmãos aí. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira. A gente se encontra domingo na igreja para a cantata. Domingo, 19 horas, nós temos a cantata de Natal. Vai ser uma bênção muito grande poder receber você ali. E você também precisa participar do café da manhã, às 8h30, domingo, lá na igreja. Vai ser um momento de confraternização, um momento muito bom para a vida da igreja. Fique com Deus.